Oi, meu nome é Eliana, eu sou do ateliê Nó de Duas e hoje eu vou ensinar vocês a fazer o tapete caquinho. Para fazer esse tapete, a gente se inspirou em um clássico da arquitetura brasileira, que é o piso caquinho. Talvez você ou alguém da sua família tenha tido uma casa com esse piso ou conheça alguém que já teve. Ele traz muitas memórias afetivas e a gente gostou muito de criar essa peça. Esse tapete é em crochê, usando a técnica do fio conduzido. E a gente fez todo ele em ponto baixo. Nessa peça, a gente vai usar 3 cores ao mesmo tempo. E vamos fazer as trocas de cor de acordo com o gráfico. Para fazer essa peça, a gente usou o fio Ateliê Natureza e o fio Ateliê da Fios Pinguim. Ele é um fio 100% algodão, ele é macio e ele é muito bom para fazer peças de decoração. E a gente usou 4 cores: a cor potássio, a cor black, a cor Claiborne e também o natural. A gente também vai precisar de uma agulha 3,5 milímetros, uma agulha de tapeçaria e uma tesoura. Então agora que você já tem todos os materiais, vamos começar a fazer o tapete caquinho. Vamos começar fazendo 145 correntinhas com o fio branco. Vamos fazer as correntinhas, sem apertar muito. E agora vamos começar a crochetar o tapete. O primeiro ponto baixo vai ser feito na segunda correntinha a partir da agulha, nessa aqui. E você pode fazer pegando uma alcinha da correntinha, ou então pegando a terceira alça, que é essa alça aqui de trás. É só pegar a correntinha e virar. É esse calombinho bem aqui atrás. Fazendo desse jeito, o tapete fica com um acabamento mais interessante. Vamos começar a crochetar e também a conduzir os fios das outras cores. Então, agora a gente vai começar a conduzir o fio amarelo e o fio vermelho. E para isso a gente coloca os 2 fios aqui por trás da correntinha. Seguramos os fios de um jeito que eles fiquem com uma tensão não muito frouxa e também não muito apertada. E aí a gente faz o nosso primeiro ponto baixo. Eu vou passar a agulha pela correntinha de base, por baixo dos fios que eu vou conduzir, e aí sim dar a laçada no fio branco e puxar. E aí eu termino o ponto baixo. Dou mais uma laçada e puxo pelas 2 alças. Esse é o primeiro ponto baixo do padrão, e também agora a gente já aprendeu os fios que vão ser conduzidos aqui atrás. Então a gente vai seguir o padrão do tapete caquinho. Vamos fazer mais um ponto nessa cor. Passei a agulha, passo a agulha por baixo dos fios que estão sendo conduzidos, dou uma laçada e puxo. Nesse segundo ponto, a gente já vai ter uma troca de cor, porque a partir daqui a gente vai usar o fio da cor vermelha. Então, vamos fazer a troca de cor da seguinte forma. Na última laçada do ponto, ao invés da gente pegar o fio da cor branca, a gente vai pegar o fio que a gente vai usar a partir de agora, que é o fio vermelho. Então, eu pego o fio vermelho, dou uma laçada com ele e termino o meu ponto baixo. Então, agora a gente tem o fio da nova cor na agulha. E a partir daqui, a gente vai fazer 13 pontos com essa cor, continuando a conduzir as 2 cores que não estão sendo usadas. Eu fiz aqui 12 pontos com a cor vermelha, falta o último ponto, e nesse ponto a gente já vai fazer a troca de cor para pegar novamente a cor branca. Então, eu passo a agulha, dou uma laçada e puxo. E aí, na última laçada, eu vou fazer ela com a cor nova, que é a cor branca. Então, as trocas de cor vão funcionar dessa forma ao longo de todo o trabalho. A gente sempre faz a troca de cor na última laçada do último ponto da cor que a gente vai deixar de usar. E aí, a gente já fica com a cor nova na agulha.
E agora a gente vai fazer 21 pontos com a cor branca. Terminei os 21 pontos e agora no total a gente fez 36 pontos. Essa sequência aqui é a primeira carreira do padrão do tapete caquinho. O gráfico com o padrão do tapete caquinho tá na receita em PDF lá no blog da Fios Pinguim. E esse padrão vai se repetir por 4 vezes no total ao longo de todo o tapete, até chegar no final aqui da correntinha. Então, a gente vai repetir exatamente essa mesma sequência de pontos por mais 3 vezes. E aí, começo com 2 pontos nessa mesma cor, no branco. E troco de cor no segundo ponto. E aí, vamos seguir com a mesma sequência. Pronto, eu fiz a sequência dos pontos por 4 vezes no total. E aí, cheguei aqui no final da correntinha de base. Faltou só o último ponto para terminar. Depois desse ponto, a gente vai passar para a segunda carreira. E o primeiro ponto da segunda carreira é da cor vermelha. Então, a gente vai fazer a troca de cor aqui nesse último ponto, para começar a segunda carreira já com a cor vermelha na agulha. Então, eu vou fazer o ponto baixo, já fazendo a troca de cor para o vermelho. Então, a gente terminou aqui a primeira carreira do tapete. E esse lado aqui, para onde a gente está olhando, vai ser o nosso lado direito da peça. E aí é interessante marcar, vou colocar aqui numa alcinha aqui da frente do ponto, colocar aqui um marcador para a gente conseguir identificar que esse aqui é o lado direito da peça. E isso vai ser importante para a hora de passar de uma carreira para outra. Então, agora a gente vai passar para a segunda carreira do nosso tapete. Para isso, eu vou fazer uma correntinha e vou virar a minha peça. Então, vamos fazer o primeiro ponto da segunda carreira, já conduzindo os fios que não vão ser usados. E para isso, a gente vai subir esses fios lá para a segunda carreira, passando eles pelo lado avesso do trabalho, que no caso é esse aqui. E a gente sabe disso porque a gente colocou o nosso marcador do lado direito, né? Então, esse lado aqui é o lado avesso. Então, a gente passa os fios lá para cima, seguro aqui, e aí eu faço o meu primeiro ponto, colocando a agulha lá no primeiro ponto de base. Lembrando que essa aqui é a correntinha, então, o primeiro ponto é esse aqui. E eu faço isso passando a agulha por baixo dos fios que estão sendo conduzidos e colocando no primeiro ponto de base. E aí, eu faço o ponto baixo normalmente. E aí, eu já prendi os fios que vão ser conduzidos nesse primeiro ponto e agora é só continuar crochetando. Vamos fazer agora 7 pontos vermelhos no total. Aqui já tem 1, então faltam 6. Agora é o último ponto vermelho e nele eu já vou fazer a troca de cor para o fio branco. Agora a gente vai fazer só um ponto na cor branca. Então, esse ponto, ele vai ter no final uma troca de cor, dessa vez para a cor amarela, que vai ser a próxima que a gente vai usar. Então, vou fazer um ponto com a cor branca e na última laçada já trocar para a cor amarela.
Agora, vamos fazer 13 pontos com a cor amarela. No último ponto, a gente vai trocar de cor para a cor branca. Vamos novamente fazer só um ponto com a cor branca e logo depois mudar para a cor vermelha. Então, aqui eu já vou fazer a troca de cor. Vamos fazer agora 11 pontos na cor vermelha. No último ponto, eu vou trocar de cor de novo para branca. E mais uma vez, vou fazer só um ponto dessa cor e voltar para a cor vermelha. E agora, eu vou fazer 2 pontos da cor vermelha. Fazendo até aqui, a gente terminou de fazer a primeira repetição da segunda carreira do padrão do tapete. Então, assim como a gente fez na carreira de baixo, a gente vai repetir essa mesma sequência de pontos por mais 3 vezes até chegar no fim da segunda carreira. E com isso, a gente vai ter no total 4 repetições dessa sequência. Terminei a segunda carreira, então eu repeti aquela sequência de pontos por 4 vezes no total. E agora, para passar para a próxima carreira, a gente vai fazer uma correntinha e vamos virar a peça. Agora, a gente está olhando para o lado direito da peça. E a gente consegue saber isso por conta da nossa marcação, né? E também porque a gente está fazendo uma carreira ímpar. Toda vez que a gente fizer uma carreira ímpar, a gente vai estar olhando para o lado direito da peça. E toda vez que a gente fizer uma carreira par, a gente vai estar olhando para o lado avesso. Então, vamos fazer o primeiro ponto dessa carreira, mais uma vez conduzindo os fios. E para isso, a gente também vai subir com os fios que vão ser conduzidos pelo lado avesso da nossa peça. E dessa vez, o lado avesso está aqui atrás. Então, a gente vai passar os fios lá por trás e vamos fazer o primeiro ponto, colocando a agulha aqui no primeiro ponto de base e também passando ela por baixo dos fios que vão ser conduzidos. E aí é só fazer o ponto baixo. Agora, o fio conduzido já está preso aqui no primeiro ponto e eu posso dar uma ajeitadinha se quiser. Quando a gente passa de uma carreira para outra, e a gente faz isso de passar os fios conduzidos sempre pelo lado avesso do trabalho, no final, com isso, a gente vai conseguir fazer um acabamento melhor. Agora, vamos seguir crochetando, seguindo o gráfico do padrão caquinho. Lembrando que o padrão vai se repetir por 4 vezes ao longo do tapete. Então, eu vou fazer até a 5ª carreira, seguindo o gráfico, e volto aqui. Eu fiz até a carreira 5 e na próxima carreira, carreira 6, a gente não vai usar mais a cor amarela e vamos começar a usar a cor preta. Então, aqui nesse momento, a gente vai cortar o fio amarelo, deixando um tamanho suficiente para a gente arrematar depois. E aí, eu vou fazer uma correntinha aqui com fio vermelho. Vou virar o trabalho. A gente deixa o fio amarelo aqui para baixo, a gente não vai mais usar ele. E vamos passar para cima, para começar a próxima carreira, o fio branco. E sempre passando pelo lado avesso da peça, que nem a gente fez nas outras carreiras.
E aí, além do fio branco, que já tá aqui em cima esperando, a gente vai começar a usar agora o fio preto. Então, a gente pega o fio preto e colocamos aqui juntinho com o fio branco, deixando também uma ponta para depois a gente arrematar. Com os dois fios aqui, a gente dá o nosso primeiro ponto da carreira número 6. Então, a gente passa a agulha por baixo dos fios conduzidos e colocamos lá no primeiro ponto de base e fazemos o nosso ponto baixo. O fio preto já está sendo conduzido e vamos seguir crochetando. Agora, no começo da carreira 6, a gente precisa fazer 10 pontos com a cor vermelha e depois trocar para a cor branca. Então, aqui já foi um ponto. E eu vou seguir fazendo os pontos, dessa vez conduzindo o fio branco e o fio preto. E no último ponto, troco para a cor branca. Vou continuar seguindo o gráfico para terminar a carreira 6 e vou continuar crochetando até a carreira 20. E na carreira 21 eu volto novamente. Eu crochetei até a carreira 20 e agora, antes de começar a carreira 21, a gente vai voltar a trabalhar com fio amarelo. Eu vou cortar o fio preto deixando um pedaço para arrematar. Eu já fiz aqui a correntinha de subida, então o fio preto a gente vai deixar ele para lá, a gente não vai mais usar e depois a gente arremata essa ponta. E agora, como nas outras carreiras, eu vou passar o fio vermelho que está sendo conduzido pelo lado avesso, subir com ele pelo lado avesso aqui. O fio amarelo, que a gente vai voltar a conduzir, eu deixo novamente uma pontinha sobrando e coloco aqui por trás, seguro o fio vermelho e o fio amarelo juntos e faço aqui o primeiro ponto com o fio branco. Só que nesse primeiro ponto eu já vou ter uma troca de cor, porque depois eu já trabalho com fio vermelho. Então, eu coloco a agulha no ponto de base, passo por baixo dos fios conduzidos, dou a laçada e puxo. E aí, a laçada, para finalizar esse ponto, eu já faço com o fio vermelho, fazendo a troca de cor. Primeiro ponto da carreira 21 feito, voltando a conduzir o fio amarelo. Vou continuar seguindo o gráfico do padrão até a última carreira do padrão, que é a carreira 34. Então, eu fiz até a carreira 34, que é a última carreira do padrão, e assim vocês conseguem ver o padrão se repetindo por 4 vezes na horizontal. Essa aqui é a primeira parte do tapete. Agora, a gente vai fazer o padrão por mais uma vez na vertical. Então, a gente vai voltar lá para a primeira carreira do gráfico e fazer o gráfico até a última carreira por mais uma vez. Então, aqui a gente está no final da carreira 34 e a gente vai começar agora a carreira seguindo a primeira carreira do padrão. Aqui foi o final da carreira 34 e eu terminei ela fazendo já uma troca de cor para pegar o fio branco, porque o começo da carreira 1, que é a que a gente vai fazer agora, é com a cor branca. A gente vai voltar a seguir lá no comecinho do gráfico a primeira carreira, e aí eu vou fazer 2 pontos com a cor branca. E no segundo ponto, eu já vou fazer a troca de cor para pegar o fio vermelho. E agora eu vou fazer 13 pontos com a cor vermelha.
Agora eu vou continuar fazendo a primeira carreira e depois eu vou seguir o gráfico novamente até o final dele, até a carreira 34. E aí vocês vão ver que o desenho da primeira carreira vai casar com o desenho da carreira 34. Com isso, vai formar o padrão do caquinho, vai formando o desenho no tapete todo. Fiz até a carreira 34, então agora a gente consegue ver o padrão caquinho se repetindo por 2 vezes na vertical e também se repetindo por 4 vezes na horizontal. Então o tapete caquinho está quase pronto. Agora o que falta é a gente fazer a carreira de acabamento em volta dele. A gente vai fazer a carreira de acabamento do tapete com o fio vermelho. Então, no último ponto da última carreira, eu fiz a troca de cor para pegar o fio vermelho. E agora eu vou fazer uma correntinha e vou virar novamente a peça. Agora eu tô olhando para o meu lado direito do tapete. Agora a gente vai cortar o fio amarelo, deixando um pedaço para arrematar. Vamos deixar esse pedaço do fio amarelo para trás, para a gente arrematar depois. E a carreira de acabamento a gente vai fazer conduzindo o fio branco. Isso porque a gente não quer que o nosso ponto de acabamento, o nosso ponto baixo, fique menor do que o ponto que a gente fez ao longo de todo o tapete. Então, agora a gente vai continuar fazendo pontos baixos, como no resto do tapete. Dessa vez, né, só conduzindo o fio branco. Então, eu faço um ponto baixo aqui no primeiro ponto. E continuo fazendo um ponto baixo para cada ponto até o final da carreira. Aqui no cantinho do tapete, no último ponto, a gente vai fazer mais 2 pontos baixos. Isso vai fazer com que a gente vire para outra lateral. Mais um ponto. Então, aqui no canto, a gente vai ter um total de 3 pontos baixos. A gente vai fazer a carreira de arremate nessa lateral do tapete. Cheguei aqui no final dessa lateral, e no canto eu vou fazer de novo 3 pontos. Vou fazer mais um ponto baixo aqui no mesmo lugar, já dando essa voltinha para eu começar outra lateral. E eu vou continuar aqui nessa lateral, fazendo um ponto baixo em cada um desses pontinhos. Essa aqui era a nossa correntinha de base. Quando chegar na outra quina, eu também faço 3 pontinhos no último ponto para conseguir virar para o outro lado. Terminei a volta no tapete, então eu fiz a carreira de acabamento nos 4 lados. Então, o que eu vou fazer agora vai ser cortar o fio vermelho. E eu também posso cortar o fio branco que estava sendo conduzido. E vamos usar uma agulha de tapeçaria para arrematar o nosso tapete. Vamos fazer aqui um ponto falso. Do lado avesso do tapete, a gente passa o fio por alguns pontos, sem puxar muito, para não repuxar o ponto que a gente fez agora. Eu vou dar um nozinho para prender esse fio.
E agora eu vou esconder esse fio aqui pelo lado avesso. Depois que você já escondeu o suficiente, é só cortar o fio rente ao trabalho. Para concluir o tapete, a gente vai arrematar todos os fiozinhos que sobraram, esses da ponta e também os que sobraram no meio do trabalho. Seu tapete caquinho tá pronto. Agora é só você decorar sua casa e não esquece de tirar uma foto bem bonita e mostrar pra gente nas redes sociais.